Bom, irmãos, boa tarde. Vamos começar, então, a nossa escola dominical. Que Deus nos abençoe, que seja um momento de edificação para todos nós. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, damos graças a Ti, ó Pai, por mais um dia em que podemos nos reunir, ó Pai, como igreja, ainda que distante uns dos outros, mas reunidos, Deus, como igreja, para meditar na Tua palavra, para sermos instruídos e edificados pelo Senhor mesmo. Damos graças a Ti, ó Deus, por esse privilégio que temos, por esse instrumento, ó Deus, que o Senhor nos proporciona, para que mesmo à distância, nesses tempos de dificuldade, possamos estar, Deus, juntos para ouvir a Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, para que com atenção e reverência possamos nos portar diante do Senhor, para ouvir, ó Deus, com atenção e guardar no coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Tira de nós, Deus, qualquer distração, qualquer coisa que possa desviar nossa atenção, para que possamos, ó Pai, com atenção, Deus, desejosos de aprender mais do Senhor, possamos ouvir, ó Pai, a instrução da Tua palavra. A começar em mim, ó Deus, que o Senhor transforme minha vida, meu coração, o Senhor Pai, as minhas dificuldades, as minhas limitações, Deus, e assim, ó Deus, que a oração que fazemos, ó Pai, que apesar de mim, a Tua instrução, ó Deus, a Tua palavra seja transmitida com fidelidade para o bem da Tua igreja, o bem de todos nós. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos hoje fazer uma meditação sobre uma parábola que o Senhor Jesus contou, e com a intenção de, nessa parábola, estudarmos sobre a doutrina da justificação pela fé. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, vamos ler os versículos de 9 a 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, os versículos de 9 a 14. Falei 9 a 4, eu falei errado, versículo de 9 a 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, os versículos de 9 a 14. Diz assim a santa palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. O objetivo nosso aqui, com essa parábola, como eu falei, é meditarmos e estudarmos sobre a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina, ela é muito importante e pode ser considerada como um dos fundamentos do Evangelho, e se nós não tivermos essa doutrina muito bem entendida na nossa mente, no nosso coração, se Deus não nos revelar a importância dessa doutrina e não nos ensinar de maneira correta essa doutrina, a falta desse fundamento pode comprometer as outras doutrinas que também precisamos aprender acerca da palavra de Deus. Então, muito importante que temos muito bem claro e muito bem entendida a doutrina da justificação pela fé. Vamos, então, analisar primeiramente a parábola, alguns aspectos da parábola, e, ao final, vamos comentar sobre a doutrina da justificação pela fé. A primeira coisa que vemos aqui nessa parábola, o Senhor Jesus deixa bem claro, já no versículo 9, quem era o público-alvo dessa parábola. Quando ele diz, versículo 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, a palavra de Deus, o Senhor Jesus deixa claro que o público-alvo dessa parábola são as pessoas que confiavam em si mesmas. E naquele contexto em que a parábola foi contada, foi dita pelo Senhor Jesus,
os fariseus e toda a religião judaica naquele momento, ele era muito fundamentado naquilo que aquilo que o homem conseguia fazer por si mesmo, qual é o mérito da salvação e a grande preocupação do judeu era sobre aquilo que ele conseguia fazer e a maneira como ele se comportava diante de Deus e a maneira como ele, na sua maneira de pensar, achava que cumpria perfeitamente a lei de Deus. Então, o entendimento era de que aqueles que seriam salvos, ou que eram salvos, eram apenas aqueles que cumpriam exatamente a lei de Deus, aqueles que achavam que cumpriam exatamente a lei de Deus. E não só confiavam em si mesmos, não só confiavam nos seus próprios méritos, na sua própria capacidade de obedecer aquilo que é a lei de Deus, e não só a lei de Deus, mas também como todos os outros aspectos e todas as outras ordenanças e todos os outros rituais que foram acrescentados ao longo dos anos na religião judaica. Deixou de ser apenas aquilo que era a lei mosaica, que Deus mesmo instituiu, que deveriam fazer, mas também uma série de outras leis que eles incluíram e que tinham aquilo no mesmo peso que a lei de Deus também. Então, além da obrigação de cumprir a lei mosaica, tinha o adicional que foi incluído ao longo do tempo. Então, e eles tinham grande alegria, por assim dizer, não sei se a palavra correta seria essa, mas uma grande satisfação por poder cumprir aquilo que aquilo que Deus havia estabelecido, eles criam que obedeciam, e também as outras ordenanças adicionais. Então, eles confiavam em si mesmo. Então, quando Jesus conta essa parábola, tem essa aplicação direta para o povo de Israel, para os judeus da época, que confiavam muito em si mesmos. E, além disso, tinha também a questão, como Jesus mesmo fala, sobre desprezar os outros. Desprezam os outros. Eles desprezam os outros no sentido de que eles se consideravam tão justos e consideravam tão capazes de obedecer à vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus por si mesmos, que eles depois ainda desprezavam aqueles que não faziam aquilo que eles achavam que era o correto de ser feito, e especialmente os fariseus tinham um entendimento de que eles eram a elite, e que eles faziam aquilo que era o correto, e que quanto mais vergonhoso fosse o pecado, mais eles desprezavam aqueles que cometiam esses pecados. Então, aqui o Senhor Jesus então conta essa parábola com o objetivo de deixar claro de que o entendimento que o povo de Israel tinha, que os judeus tinham naquela época com relação ao que era obedecer à lei de Deus, era totalmente errado. E o objetivo do Senhor Jesus aqui é ensinar essa doutrina da justificação, e de uma maneira até, vamos dizer assim, chocante para aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque o Senhor Jesus vai pegar aqui um fariseu e um publicano, e mostrar o quanto o fariseu, que era aquele que o judeu achava que era muito importante, Jesus vai mostrar o quanto, na verdade, ele está totalmente errado na sua maneira de se comportar, e quanto o publicano, que era um dos mais desprezados da sociedade, era, na verdade, quem estava correto. Então, esse era o público-alvo, aqueles que confiavam em si e aqueles que desprezavam os outros. E o Senhor, agora entrando na parábola, o Senhor Jesus nos conta uma parábola onde ele apresenta dois personagens. O personagem um é o fariseu e o outro é o publicano. O fariseu era aquele que era um dos mais altos postos da hierarquia da religião judaica. Então, era como se fosse um líder da religião judaica. E era alguém que, na sociedade, era muito importante. Quando tinha alguma festa que algum fariseu era convidado, era um evento muito importante. O fariseu não era convidado para qualquer lugar e não podia se misturar com qualquer pessoa por conta da sua importância, do seu alto nível social, na sua importância na sociedade. Por outro lado, o outro personagem era o publicano. O publicano era aquele que cobrava os impostos do povo de Israel. E o publicano, ele estava no extremo oposto do fariseu na sociedade judaica. Na situação social, ele estava no extremo oposto. Se o fariseu era o mais importante,
o coletor de impostos era o menos importante, um dos menos importantes. Inclusive porque, como ele era o coletor de impostos, esse coletor de impostos era assim, ele era um judeu que acabou sendo recrutado por Roma para cobrar o imposto do povo de Israel. Então, ele era até considerado como sendo um traidor da pátria, porque ele cobrava o imposto que era pago para os romanos. E tinha uma situação adicional ainda, que não era simplesmente o fato de cobrar o imposto. Se fosse um imposto justo, a gente poderia ver alguma exortação de que, na verdade, eles não poderiam odiar o publicano, porque ele estava apenas cobrando imposto e estava fazendo aquilo que era o correto, já que havia um povo que dominava e ele tinha que pagar o imposto. O problema maior do publicano é que, além de ele cobrar o imposto, ele também cobrava mais do que deveria. Então, ele acabava também roubando o seu próprio povo. Era alguém que era um traidor da pátria, porque cobrava o imposto do judeu, e ainda por cima cobrava mais do que Roma pedia. O entendimento é de que o publicano tinha uma certa região que ele tinha que tomar conta e tinha que pagar um certo imposto sobre relativo àquela região para Roma. Então, vamos dizer que uma certa região Roma queria receber 100 dinheiros de imposto. E o publicano, então, cobrava 300. Ele pegava 100, mandava para Roma, e 200 ficava para ele. Então, era alguém que acabava assim, o publicano era alguém que enriquecia muito por conta dessa situação, de ele acabar cobrando mais imposto do que deveria. Então, por isso, era alguém que era totalmente desprezado. Inclusive, em algumas passagens da palavra de Deus, o publicano é colocado junto com prostituta, junto com ladrão, com bêbado. Então, é colocado como sendo não simplesmente um pecador, mas um dos piores pecadores que poderia existir. E não só era um pecador, como também era alguém que era desprezado na sociedade. Então, esses são os dois personagens da história. Tem o fariseu, alta patente na hierarquia da sociedade, e o publicano, a mais baixa patente na sociedade, mostrando, então, esses dois extremos. O fariseu era aquele que era considerado e que era visto pela sociedade como alguém que era super santo, que era alguém que cumpria todas as obrigações que deveria cumpria toda a lei de Deus e cumpria toda a lei adicional e qualquer outro ritual que tenha sido feito, que tenha sido criado pelos judeus. Então, aos próprios olhos do fariseu e daqueles que o consideravam assim também, ele era um super santo. Por outro lado, o publicano era um super pecador, era alguém que era totalmente depravado, era moralmente depravado, era totalmente desconsiderado na sociedade. Não tinha nenhuma importância para o publicano, não tinha importância nenhuma na sociedade. Isso Jesus, então, conta a parábola, e queremos analisar aqui, ou ver aqui, 3 aspectos que mostram o grande contraste entre esses dois personagens. O primeiro é o contraste da situação social, e o quanto e o contraste no sentido de que eles são exatamente opostos um ao outro, ou podemos dizer, diametralmente opostos. Não poderiam estar mais longe um do outro do que essas duas figuras, o fariseu e o publicano. Então, a primeira questão em que eles são bem diferentes um do outro é no aspecto da sua situação social. Já comentamos sobre isso, como o fariseu era a mais alta patente e o publicano era o pior de todos da sociedade, alguém que ninguém queria por perto. Ele só se relacionava com as pessoas que também eram rejeitadas pela sociedade. Então, você vê os publicanos se relacionando com ladrões e com todo tipo de gente ruim que tinha na sociedade, porque ninguém que fosse uma pessoa de uma boa índole queria ter qualquer tipo de relacionamento com um publicano. Então, essa é a primeira situação, o primeiro aspecto em que podemos ver o quanto eles são diferentes. Na situação social, eles eram bem diferentes. A segunda questão que queremos ver, já mais importante, é o conteúdo da oração dos dois. Os dois, então, tanto o fariseu quanto o publicano, vão ao templo para orar. E os dois fazem as suas orações. E a primeira coisa que o Senhor Jesus mostra, então, é a oração do fariseu. Vamos ver aqui qual foi a oração que o fariseu fez nas palavras do Senhor Jesus. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, essa era a oração do fariseu. E alguns aspectos que nós podemos ver nessa oração do fariseu. A primeira coisa é que o que ele faz na primeira parte da sua oração é apenas agradecer a Deus porque ele não era injusto aos seus próprios olhos, que ele não cometia os pecados que ele enumera aqui. Então, ele é uma oração onde ele apenas se exalta. Em toda a fala dele, em toda a sua oração, a única coisa que nós vemos é o próprio fariseu se exaltando. Ele até dá graças a Deus, ele começa assim, ó Deus, graças te dou, mas sem render nenhuma glória a Deus, ou sem nenhuma importância com Deus. Nessa oração que o fariseu faz, ele até, de alguma maneira, deixa claro que, na verdade, talvez nessa relação aqui de hierarquia, talvez ele seja até mais importante do que Deus, porque ele agradece porque ele não é como os demais e não faz nada de errado. Na sua própria avaliação, ele não faz nada de errado e apenas agradece por não ser um injusto, um pecador. A outra coisa que nós podemos notar também é que ele não pede nada para Deus. É uma oração em que ele não... E só um parênteses aqui, né? O errado não é ele não pedir nada a Deus. Nós podemos sim fazer orações de agradecimento. Por exemplo, na nossa reunião de oração, temos uma oração específica que fazemos todas as semanas de agradecimento, onde buscamos apenas agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá. Então, o erro aqui não é o fato de não pedir nada a Deus. E claro que não está errado nós fazemos alguma oração que seja apenas para louvar a Deus e ou para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. O erro que nós queremos ressaltar aqui na oração do fariseu é o fato de que ele não pede nada a Deus porque ele entende que ele é autossuficiente para obedecer toda a lei de Deus. Então, ele dá graça a Deus porque ele não é roubador, não é injusto, não é adúltero, nem como esse publicano. Mas o fato de ele não fazer essas coisas, o fato de ele não cometer esses pecados, ele não atribui como sendo algo que Deus concedeu a ele. Ele atribui que isso é uma coisa que ele consegue fazer por ele mesmo. Pela própria capacidade dele, pela própria vontade dele, ele consegue, então, não cometer esses pecados. Então, por isso é que é um erro essa oração do fariseu, por não pedir nada a Deus, porque é uma oração de alguém que se considera autossuficiente. Não preciso de Deus para nada, consigo cumprir a lei de Deus toda apenas com a minha própria capacidade. É alguém que não depende de Deus. E aí vemos um claro erro nessa oração, porque a palavra de Deus nos mostra que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que nós conquistamos, é porque Deus é quem nos dá. Especialmente nas questões espirituais, se nós conseguimos vencer algum pecado, se nós conseguimos viver uma vida santa, seguindo a vontade de Deus, de maneira alguma é porque nós somos capazes de qualquer coisa ou porque há algum mérito em nós. Se conseguimos fazer essas coisas é porque Deus opera em nós, Deus é quem nos justifica, Deus é quem nos justifica, como vamos ver mais especificamente adiante, Deus é quem nos salva, Deus é quem nos dá a fé. Então, em todo especialmente nas questões espirituais, temos uma total dependência de Deus. Em tudo temos a total dependência de Deus, né? Mas às vezes podemos, por alguma questão, por trabalharmos e tal, podemos imaginar que conseguimos, por exemplo, nosso sustento, podemos imaginar que conseguimos nosso trabalho e não dar glórias a Deus por isso, porque temos um trabalho e Deus usa isso como instrumento para nos sustentar. Então, uma coisa que o fariseu mostra aqui é a sua total independência de Deus. Ele faz as coisas simplesmente porque ele consegue fazer, porque a sua capacidade o habilita a fazer assim. E outra coisa também que a oração dele demonstra é que ele se via melhor do que ele realmente era. Ele tinha uma visão dele de alguém que era muito importante, que era muito santo, vamos colocar no âmbito espiritual, que era alguém, ele se via como alguém muito santo por não cometer esses pecados que tantos outros que ele poderia citar também. Era alguém que se via como alguém que não comete nenhum pecado. Tinha muita preocupação com essa questão exterior da obediência à vontade de Deus, mas sem considerar que os pecados que o Senhor Jesus ressalta, os pecados que cometemos com nossos pensamentos, com nossas intenções, e que por vezes, mesmo fazendo
uma prática correta, se a sua intenção não é a intenção correta, você comete um pecado também, ou às vezes um pensamento que ninguém sabe o que é, mas você tem esse pensamento pecaminoso, e isso também é pecado. E esse fariseu não entendia dessa forma, não compreendia isso, apenas se preocupava com as questões do aspecto exterior, e no aspecto exterior, então, ele se via como alguém melhor do que ele realmente era, se via como alguém que era santo, e que era importante na sociedade, não só pelo status social que a sua posição na religião lhe conferia, mas também por conta do seu comportamento, por seu comportamento de alguém que era realmente superior aos outros. Por outro lado, temos a oração do publicano. Temos aqui no versículo 13, o Senhor Jesus diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, a oração do publicano, ela é, de novo, diametralmente oposta da oração do fariseu. Então, veja o contraste, não só social, eles são bem diferentes um do outro, como também na oração, eles são bem diferentes um do outro. Um não depende de Deus para nada, e o publicano já diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, ele chega diante de Deus, a primeira coisa que ele, podemos ver aqui, é que ele se reconhece como sendo um pecador. Ele sabe que é um pecador, ele sabe que é culpado, e por isso, então, ele pede perdão pelos seus pecados. E não tenta justificar a si mesmo. Esse é um ponto importante que nós precisamos entender e temos em mente sempre com relação à justificação, é que precisamos pedir a Deus que nos dê esse convencimento do pecado. Precisamos ter esse entendimento do que é o pecado. Não podemos... aquele que não entende corretamente o que é o pecado e que não se reconhece como sendo pecador e não se vê como alguém que comete pecado das mais diversas formas, nunca vai buscar a justificação, certo? Porque não faz sentido você buscar um remédio se você não reconhece que está doente. Então, se você não reconhece que é um pecador, não reconhece que existem pecados que você comete constantemente, então não faz sentido buscar pela santificação, ou pedir a Deus que dê a santificação, ou a justificação, melhor dizendo. Enquanto nós não reconhecermos que somos pecadores e que temos transgredido a lei de Deus, nós nunca iremos suplicar a Deus que, por sua misericórdia e graça, nos justifique. A outra coisa importante que o publicano faz aqui é que ele não aponta para o pecado dos outros. Ele não está preocupado se quem está à volta dele está praticando algum pecado, se lá dele tem alguém que ele sabe que é um ladrão, ou sabe que é uma prostituta, ou qualquer coisa que seja. Ele não tem a preocupação em olhar para aqueles que estão à sua volta e apontar o pecado deles. Como querendo dizer, olha, eu mereço um lugar no céu porque eu sou melhor do que esses aqui que estão fazendo isso e aquilo, como o fariseu fez. O que o publicano faz, e aquilo que Deus requer que nós façamos, aquilo que nós devemos fazer é olhar para dentro do nosso próprio coração, olhar para o nosso próprio pecado e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós não vamos ser nunca condenados pelo pecado de outra pessoa. E por isso, então, é que nós não devemos nos preocupar dessa forma com o pecado que outra pessoa comete, no sentido de apontar o pecado do outro e de tentar se justificar por conta do pecado do outro, ou tentar justificar o seu pecado por conta do pecado do outro. Eu pequei porque ele fez isso, aquilo, outro. Pode até ser que seja verdade, pode ser que você tenha pecado porque alguém te provocou, porque alguém fez alguma coisa que te levou a pecar. Entretanto, isso não justifica o seu pecado. Você comete um pecado, você precisa pedir perdão por aquele pecado que você cometeu. Se alguém provocou você e você caiu, ou provocou você e isso acabou sendo uma tentação para você pecar e você caiu na tentação, então é um pecado que nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus, porque quando estivermos diante de Deus, no dia do juízo final, não vai adiantar
nós dizemos, não, mas eu pequei porque alguém fez isso assim comigo, eu bati porque ele me bateu primeiro. Não, não vai adiantar essa argumentação. É claro que nós sabemos que não haverá argumentação diante de Deus, mas se houvesse alguma argumentação diante de Deus, essa argumentação certamente não seria aceita, porque nós não podemos apontar para o pecado dos outros. Não temos que, nesse sentido, né, no momento da nossa confissão dos nossos pecados, não temos que nos preocupar com o pecado que outra pessoa cometeu, ou contra nós, ou porque alguém, e nem tentar justificar que nós devemos ser aceitos diante de Deus, que nós somos melhores do que os outros que cometem tais pecados. Porque, de acordo com a palavra de Deus, não existe pecado que seja aceito diante de Deus. Então, se você não mata, mas rouba, então, para Deus é a mesma coisa. É um pecado como o outro. Matar e roubar são os dois pecados, e não adianta a gente se justificar, tentar acreditar que roubar é um pecado menor, e que, então, quem mata é pior do que eu, então, por isso eu devo receber algum benefício, porque cometo um pecado menos grave. Então, aqui vemos a diferença das orações. Fariseu não depende de Deus para nada, é autossuficiente e apenas dá graças a Deus por não ser injusto como os outros. Já o publicano, uma atitude humilde diante de Deus, reconhece os seus pecados, pede perdão por eles e pede que Deus seja propício a ele porque ele é pecador. Veja a diferença. Um se coloca diante de Deus de uma maneira soberba e o outro se coloca diante de Deus de uma maneira humilde, reconhecendo seus pecados, não tentando justificar a si mesmo, mas crendo na soberania de Deus e na justificação que vem de Deus. E o último aspecto em que eles são diferentes, são bem diferentes, que é o mais importante, aí já entrando mais na questão da justificação pela fé, é o fato de que, ao final das suas orações, esses dois homens que chegaram bem diferentes no templo, eles também saem bem diferentes. Eles chegam muito diferentes, diametralmente opostos nos seus status. Durante o tempo no templo, um faz uma oração de um jeito, outro faz oração de outra, que também é bem diferente uma da outra. E ao final, quando eles vão embora, eles também vão embora de maneiras bem diferentes. O fariseu volta para sua casa sem estar justificado, sem ter os seus pecados perdoados, porque ele não reconhece que tinha nenhum tipo de pecado. Por outro lado, o publicano volta para casa justificado para sempre diante de Deus. Justificado para sempre diante de Deus. É o terceiro aspecto em que os dois são bem diferentes e quando voltam para casa, um continua perdido pecador, caminhando a passos largos para o inferno, apesar de crer que tem vivido uma vida que agrade a Deus, mas que não agrada a Deus de forma alguma, e o outro que tem cometido pecados e reconhece os seus pecados, pede perdão a Deus e volta para casa justificado para sempre diante de Deus. E aí, então, irmãos, queremos considerar agora o que é essa justificação, que tipo de justificação é essa? A primeira coisa que queremos ver é que é uma justificação que vem pela fé. Não é suficiente obedecer às exigências externas da lei. Não é uma justificação, não é uma justiça que vem para nós. Nós não somos justificados por qualquer mérito que haja em nós mesmos. Nós não somos justificados porque, como o fariseu diz aqui, jejua, porque dá o dízimo, porque vou à igreja todo domingo, porque estou sempre presente na reunião de oração, sou sempre o primeiro a chegar nos cultos, nunca me atraso, dou dízimo, dou oferta. Então, a justificação, ela não vem por nenhuma obra exterior que nós façamos. É claro que as nossas obras que devemos fazer e que são requeridas de nós, elas são, na verdade, uma consequência da obra que Deus operou em nós. Então, nunca nós podemos imaginar que nós conseguimos fazer
Nós nunca podemos imaginar que nós vamos conseguir transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso status espiritual. Não vamos conseguir mudar o nosso estado espiritual através de alguma obra que nós façamos, como queiram transformar a nossa vida de fora para dentro. Eu mudo, então, o meu comportamento, e porque eu mudei meu comportamento, então eu vou ser salvo, e então eu vou ser justificado diante de Deus, porque eu estou cumprindo todas as exigências externas que são requeridas do meu comportamento. Nada disso. É insuficiente obedecer às exigências externas da lei. É preciso, sim, conhecer a lei. E é preciso conhecer a lei em todos os seus aspectos, e não só os aspectos que dizem respeito às nossas atitudes e aquilo que nós fazemos no nosso exterior, mas conhecer a lei de maneira mais completa, de maneira mais profunda, melhor dizendo. Conhecer a lei de maneira mais profunda, entendendo o que cada um dos mandamentos quer dizer. Quando lemos a primeira vez, muitos pecados que são relativos aos mandamentos, nós não percebemos. E, para isso, os catecismos são muito bons para entender os pecados que estão associados aos mandamentos. Alguns, nós nem imaginávamos que pudesse estar associado àquele mandamento, mas está, então, preciso conhecer a lei de Deus de maneira profunda, até para você poder entender que aquilo que você faz é pecado. Se você, como eu falei antes, se nós não reconhecemos que somos pecadores, jamais vamos buscar a salvação, ou justificação, ou clamar a Deus que nos dê essas graças. Porque nós podemos ser perfeitos nas nossas ações, mas podemos cometer pecados nos nossos pensamentos. Então, por exemplo, eu nunca matei ninguém, mas se eu odeio o meu irmão, a palavra de Deus diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Podemos ver isso em 1 João, no capítulo 3, versículo 15. O apóstolo João deixa isso muito claro, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E é importante isso, porque não é uma questão de interpretação. Alguém pode dizer, não, mas isso é porque você interpretou, então está extrapolando aquilo que a palavra de Deus diz. Não. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz claramente que aquele que odeia seu irmão é assassino. Então, e às vezes, se nós não temos esse entendimento profundo da palavra de Deus, especialmente, quero dizer aqui, da lei de Deus, para o reconhecimento dos nossos pecados, nós não podemos achar que estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, porque nosso comportamento tem sido o comportamento de alguém, de maneira exterior, que agrade a Deus. Sou presbítero, vou para a igreja, às vezes eu prego, dirijo o culto, eu vou na reunião do conselho, é tudo lindo, é tudo perfeito, um santo. Mas não é assim, né? Nós sabemos que precisamos reconhecer que temos os pecados que cometemos no nosso interior, que ninguém vê, que ninguém viu, mas que nós cometemos esses pecados. Então, é por isso que nós precisamos entender que a justificação de Deus vem só pela fé, porque pelas nossas ações, elas podem parecer que são ações santas e são corretas, né? Eu quero dizer que as ações exteriores, elas são insuficientes. Cumprir as exigências e os rituais, eles são insuficientes para a nossa justificação. Precisamos clamar a Deus que nos dê a fé para crer, para receber pela fé a justificação. E a palavra de Deus nos dá 2 exemplos, podemos citar aqui, sobre 2 pessoas que receberam todos receberam a justificação pela fé. Mas 2 exemplos para deixar claro como é realmente só pela fé, não é? O primeiro é Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, a palavra de Deus diz, de maneira também clara, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, novamente aqui, não há uma questão de interpretação, de fazer um complexo raciocínio para chegar à conclusão de que é pela fé. Está aqui, de maneira clara, na palavra de Deus, explícita, dizendo, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Que não foi, então, circuncisão, não foi sair da terra, não foi estará pronto de sacrificar o próprio filho, Abraão, né? Então, por isso ele foi salvo. Não. Ele creu na palavra de Deus, isso lhe foi imputado
para a justiça. Então, a justificação vem pela fé, por crer em Deus. E aí, novamente, veja que o comportamento do fariseu, ele é incompatível com alguém que pode receber essa justificação pela fé. É preciso ser humilde para reconhecer. Eu não consigo, eu, pelo meu próprio mérito, jamais vou receber a justificação. É preciso que Deus, precisamos pedir a Deus que nos dê essa graça. Então, é preciso ser humilde diante de Deus para reconhecer que não somos capazes de conseguir a justificação ou de produzir a justificação na nossa vida. Então, por isso, precisamos clamar a Deus e ter fé e pedir a Deus que nos dê. Um outro exemplo também de justificação pela fé é do ladrão na cruz. O ladrão na cruz foi alguém que, podemos dizer, que viveu toda a sua vida, até os últimos minutos da sua vida, como sendo um homem mau. A palavra de Deus não diz que foi mau o tempo todo, mas como ele estava sendo, como foi condenado à morte, estava pendurado na cruz, podemos então entender que ele toda a sua vida foi um homem mau. Toda a sua trajetória nessa terra, nessa vida, ele foi um homem mau. Nos últimos minutos da sua vida, ele então reconhece que Cristo é o Salvador do mundo. Ele não teve tempo de fazer absolutamente nada pela sua própria salvação. Não teve tempo de nada, de nenhuma boa ação. Estava pregado na cruz, não teve tempo ou oportunidade para fazer absolutamente nada que demonstrasse que ele era alguém salvo. Mas ele creu que Cristo era o Salvador. Ele teve fé, e por isso Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então alguém, um outro exemplo, de maneira bem clara, na palavra de Deus, de que a justificação é pela fé, que a salvação é uma graça que não depende de maneira alguma de qualquer obra que nós podemos fazer, de qualquer mérito que possamos ter em nós mesmos. É unicamente pela fé. Precisamos ter a humildade para nos colocarmos diante de Deus de maneira reverente e humilde e suplicar a Deus que nos justifique, crendo que Deus, por sua misericórdia e graça, vai nos justificar. E outro aspecto que podemos ver também sobre a justificação é, então, como então alguém pode ser justo perante Deus? Pode parecer essa pergunta na nossa mente. Como alguém, então, pode ser justo diante de Deus? Se não é pelo seu próprio mérito, então, que justiça é essa? É uma justiça, como diz lá em Gênesis, que ela é imputada. Algo que é imputado é algo que é atribuído, que é concedido, que é dado. Então, você não faz nada para... Você não compra, você não ganha, você não adquire, você não trabalha para ter. Você recebe, é concedido. Então, é uma justiça que ela é imputada, e é imputada por Deus apenas pela sua graça. Deus, por sua infinita graça, que é um favor que não merecemos, é algo que recebemos sem que haja nenhum merecimento. Deus, então, imputa a justiça sobre nós. Olha aquele pecador perdido, então, diz, agora você é justo. É justo, Deus nos considera justos. E essa questão da graça de Deus é uma característica importante para dividir as religiões entre aquelas religiões falsas e a única religião verdadeira, que é o cristianismo verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, o evangelho fiel que o Senhor Jesus pregou e que a palavra de Deus toda nos apresenta. Toda religião falsa, ela, de alguma maneira, exige um mérito próprio. Toda religião falsa exige algum mérito próprio. Você sempre tem que fazer algum tipo de ritual, sempre tem que fazer alguma coisa, alguma boa ação, ou tem que reencarnar 1 bilhão de vezes, várias vidas passando para você ir melhorando, como se fosse passando por um filtro, e ao final você, depois de tanto errar, você fica bonzinho, e aí agora pode ir para o céu. Você precisa fazer algum ritual, precisa colocar um prato não sei aonde, um bicho morto, não sei de que jeito, em algum lugar. Sempre tem que fazer alguma coisa para que você possa alcançar o mérito do seu Deus, ou do Deus que está, o Deus falso a que está servindo.
Então, toda religião falsa tem essa característica. Nenhuma religião falsa dá nada de graça para ninguém. Toda religião falsa sempre pede alguma coisa. E você só recebe se você fizer aquilo. Não tem nada de graça. Não é? Sempre há um ritual, sempre há alguma coisa que é exigida. E se você não faz aquilo, e não faz aquilo como era para ser feito, então, tá fora. O Deus lá não vai obedecer, ou não vai atender ao seu pedido. E a diferença fundamental é que a religião verdadeira, aquela que a palavra de Deus apresenta, nós recebemos tudo pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus, a santificação é pela graça de Deus, a justificação é pela graça de Deus. Ou seja, não tem nada que nós recebemos de Deus que não seja unicamente pela graça de Deus. Nós não conquistamos absolutamente nada. A palavra de Deus nos diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Alguém que é transportado não faz nada para ser transportado. Ele estava lá parado, alguém carrega e coloca do outro lado. Então, essa é uma característica importante para levarmos em consideração. A única religião verdadeira, aquela que a palavra de Deus apresenta, é a única que oferece pela graça do Deus verdadeiro. Todas as outras exigem algum tipo de mérito. E, afinal de contas, essa justiça que é imputada, então, vem de quem? A justiça que é imputada vem daquele que é o substituto imaculado, perfeito, Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, para que pudéssemos, então, ser considerados salvos, justos e santos diante de Deus. Então, veja o quanto é preciso a humildade diante de Deus. Porque, mesmo quando nós somos justificados, não é que nós mesmos fomos transformados em justos. Deus, o que Deus faz, ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre nós. Então, veja que não há nada em nós mesmos que possa ser apresentado diante de Deus nunca. Porque a salvação é pela graça, porque Deus nos escolheu. A justificação não é nenhuma justificação própria nossa, é uma justificação que Deus pega a justiça de Cristo e coloca sobre nós. Então, e aí, então, Deus, a partir daí, então, Deus olha para nós como justificados, mas por conta da justiça que há em Cristo, e não uma justiça própria nossa. Nós meditamos sobre isso na reunião de oração, né, quando meditamos em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, quando vemos que, deixa eu abrir aqui, quando vemos que nós somos perfeitos em Cristo. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Agora aqui a parte que eu quero, a última frase. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então veja que a nossa perfeição não é em nós mesmos, não é no nosso mérito, aquilo que fazemos, ou aquilo que deixamos de fazer, não. Nós somos perfeitos em Cristo. Deus olha para nós através de Cristo, como que uma lente. Se você olhar sem a lente, você vai ver tudo embaçado, tudo feio e tal. Mas quando você coloca a lente, quando você olha através de Cristo, então Deus nos vê perfeitos. Sabemos que estamos em processo, né, de santificação e que vamos subindo degrau por degrau a cada dia, crescendo em santificação, e que seremos completamente santos apenas quando estivermos no céu, mas Cristo Deus já olha para nós através de Cristo e nos vê perfeitos. Então, essa é a justiça que nós recebemos, a justiça que vem de Cristo Jesus, que cumpriu a lei de maneira perfeita, não cometendo nenhum pecado durante a sua vida como homem, e pecado nunca cometeu de maneira alguma. Então, Cristo nunca cometeu nenhum pecado, morreu na cruz, que era o sacrifício do Cordeiro perfeito, que era necessário para que houvesse a remissão dos pecados. Então, quando Cristo morre na cruz por nós, temos a salvação e a nossa justificação. É importante
ter também em mente que a justificação, ela não é um processo, algo que vai ocorrendo e com o passar do tempo nós vamos sendo justificados, não. A justificação é um processo, justificação não é um processo. Processo quer dizer algo que é constante, vai sendo feito até ficar pronto. A justificação é algo que ocorre de maneira imediata. Cremos em Deus, Deus nos concede a graça de crermos nele, então somos justificados. Pronto, somos feitos justos. A santificação, sim, é um processo que vamos crescendo em santificação, então com o passar do tempo vamos ficando mais santos. Nós não podemos ficar mais justos, porque a justificação não é um processo, é algo imediato que ocorre no momento em que Deus nos habilita a crer nele. Então, quando cremos em Deus, quando recebemos de Deus a fé para crer em Deus, nesse mesmo momento somos, então, justificados por Deus através de Cristo Jesus. E é importante também entendermos que a justificação não é algo que apenas aparece no Novo Testamento, e que nem no Novo Testamento nunca foi nada mencionado sobre isso. Em Isaías, no capítulo 53, falando sobre Cristo Jesus, Isaías capítulo 53, nos versículos 10 a 12. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, ele darei muitos como a sua parte, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, vemos aqui no começo, no versículo 10, falando sobre o sacrifício de Cristo, que é o que nos dá a salvação e a justificação. No final do versículo 11, o profeta dizendo sobre Cristo, que ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, toda a nossa imperfeição, todo o nosso pecado, Cristo leva sobre si, e ao morrer na cruz por nós, nos justifica de todo o pecado. Para finalizarmos, irmãos, podemos pensar na justificação para aqueles que leram o livro do peregrino, como aquele diploma que o peregrino precisava carregar para entregar no céu, quando ele chegasse aos portões do céu. E é interessante pensarmos na figura do diploma que John Bunyan usa, porque o diploma é algo que você recebe de alguém. Se houver, é um caso muito raro, mas, em geral, um diploma é algo que você recebe de alguém. Você faz algum curso, alguma coisa, e aí você recebe esse diploma para atestar, para certificar que você fez aquele curso. Agora você pode exercer tal profissão, ou pode ser reconhecido com um certo título, porque você fez você tem esse diploma para mostrar. Então, o diploma é como um certificado de algo que você... alguém atesta que você agora tem aquela determinada capacitação. E assim também é a justificação. Nós recebemos de Deus a justificação. Nós não produzimos a própria justificação, assim como nós não produzimos nosso próprio diploma. Você não vê ninguém chegar, eu vou fazer aqui meu diploma para dizer agora aqui que eu sou engenheiro, então eu carimbo aqui, eu disse que sou engenheiro, então agora, com esse diploma aqui, porque eu fiz esse diploma, então eu agora posso construir qualquer prédio aí, porque eu escrevi aqui que eu sou engenheiro, então eu fiz o meu próprio certificado, então eu posso confiar nesse certificado que eu mesmo fiz. Não, o diploma tem que ser o que alguém faz para certificar que você tem uma certa capacitação. Da mesma maneira, então, também é a justificação. E, inclusive, no livro do peregrino, quando o insensato chega nos portões do céu e não tem o certificado, nem feito por ele mesmo, nem certificado nenhum, nem diploma nenhum, ele é enviado para o inferno de maneira direta. Porque, inclusive, é interessante como as palavras
do insensato dele chega nos portões do céu, quando ele diz, não, eu sou amigo do rei, eu jantei com ele, conheci, falei e tal, tenho um relacionamento com ele. Ele assim, mas aí o porteiro, o anjo lá na ilustração de John Bunyan pergunta, mas e cadê o diploma? Não, esse eu não tenho, não. Mas eu andei com ele lá. É a mesma coisa de alguém que vive uma vida de religiosidade, vai jantar com o rei e tal, vai estar ali, vai na igreja, toma Santa Ceia, faz orações e tal, mas que nunca, assim como o fariseu, fazia diversas coisas, algumas coisas até difíceis de fazer, se privar de muitas coisas, faz muitas coisas, mas não se humilha diante de Deus, e não recebe de Deus esse diploma, não recebe de Deus esse certificado, não recebe de Deus a justificação. Então, se nós tentarmos chegar diante de Deus sem o diploma, ou com o diploma feito confiando na nossa própria capacidade, seremos também rejeitados por Deus. Precisamos suplicar a Deus que nos dê a fé para crer na sua palavra, para reconhecer que somos pecadores. Então, suplicar a Deus que, depois de nos dar a fé, que nos dê a justificação e que assim possamos ser reconhecidos diante de Deus como alguém que foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Tudo isso que nós precisamos fazer é confiando no mérito de Cristo, que morreu na cruz por nós. Que Deus, então, possa nos abençoar. Já que estamos numa escola dominical, eu queria passar uma lição de casa para os irmãos. Os irmãos, durante a semana, estudarem ou lerem a Confissão de Fé, o capítulo 11 da Confissão de Fé, que trata sobre a justificação pela fé. Ali podemos ver podemos aprender mais sobre a justificação. Quero ler aqui só o começo do capítulo 11. O capítulo 1 aqui do capítulo 11 diz assim, da Confissão de Fé de Westminster. Os que Deus chama os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o reconhecem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então, esse é o capítulo 1 a seção primeira, né, do capítulo 11 da Confissão de Fé. Então, recomendo aos irmãos que durante a semana estudem o capítulo 11, leiam o capítulo 11 da Confissão de Fé, que leiam todas as referências bíblicas que são trazidas em cada capítulo, em cada sessão da Confissão de Fé, para mostrar que a Confissão de Fé não é algo que foi escrito, é invenção humana, e nós cremos em algo que é invenção humana. Não. Nós cremos e temos a Confissão de Fé como um símbolo de fé, mas porque as assertivas que estão ali estão fundamentadas na palavra de Deus. E só como último conselho, última informação caso alguém não tenha Confissão de Fé e não saiba como conseguir, é possível baixar pela internet, na loja dos aplicativos para celular, para smartphone, o que for. Não é preciso comprar uma Confissão de Fé, facilmente podemos ter acesso sem nenhum custo. E é uma grande bênção poder estudar através da Confissão de Fé, especialmente lendo junto com a Confissão de Fé a palavra de Deus. Para não crer apenas no que está escrito ali, mas para perceber e para confirmar que tudo o que está escrito ali tem as suas referências bíblicas que fundamentam aquelas verdades. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, vamos ter uma semana debaixo da proteção do seu cuidado e que nós possamos viver uma vida confiando sempre na obra que Deus opera em nós e nunca confiando no nosso próprio mérito. Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai de amor,
Queremos dar graças a Ti, Pai, porque, mais uma vez, podemos nos reunir para aprender mais da Tua palavra. Damos graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e porque é o Senhor mesmo quem opera em nós tudo aquilo que precisamos na nossa vida espiritual. O Senhor nos salva, o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica. A fé que temos para crer em toda a Tua palavra é o Senhor que nos dá. Damos graças a Ti, Pai, porque não depende de nós, não depende do nosso coração, que é enganoso, corrupto, fábrica de ídolos, mas depende tão somente, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, e por isso vamos a Ti, ó Senhor, porque certamente se formos deixados por nós mesmos, iremos andar longe do Senhor. E assim, ó Pai, explicamos que o Senhor nos habilite, ó Pai, a cada dia a crer mais no Senhor, que a santificação em nós cresça mais e mais, para que possamos viver vidas que agradem ao Senhor, uma vida dando bom testemunho, não apenas nos aspectos exteriores da nossa vida, nossas ações, aquilo que os outros veem, mas especialmente, Deus, naquilo que ninguém mais vê, na nossa mente, nosso coração, nosso íntimo, nossos pensamentos, que possam também ser transformados e santificados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Dê uma boa semana a todos nós. Na quinta-feira teremos nossa reunião de oração, novo horário agora às 20 horas, e no próximo domingo às 9h30, lá no culto público. Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana, um abraço aos irmãos. Tchau, tchau.